Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor Deus que está neste lugar. De pé, abre a sua Bíblia comigo, no tema da campanha, Salmos de número 90, campanha do livramento. Deus é bom, em todo tempo, Deus é bom. Salmos de número 91, Salmos 91, vamos ler aqui alguns versículos da palavra do Senhor. Aqueles que nos acompanham através do canal Ebenezer, também têm a oportunidade de nos acompanhar através da leitura bíblica. Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite. Quantos creem que esta noite é noite de livramento? Aleluia, eu vou além, porque não é só esta noite, é o dia todo, é a semana toda. O Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, tem guardado a sua casa, guardado a sua família. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, é a minha fortaleza, em quem eu confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontra refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, e nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, e nem a mortandade que assole ao meio-dia. Versículo 7, 1000 poderão cair ao teu lado, porém 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Versículo 11 para terminar: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Amém? Toma o teu assento agora, louvando, bendizendo e adorando ao Senhor que está na casa aqui nesta noite. Pois bem, amados, estamos diante de uma palavra muito forte e muito poderosa. Eu me atrevo a dizer nesta noite que o Senhor tem grandes livramentos para a sua vida. Grandes livramentos o Senhor tem dado ao seu povo. Você já prestou atenção que quando você está prestes a sofrer um acidente, o Senhor vai lá e te livra antes do acidente? Tem pessoas que dizem que é coincidência, mas não existe coincidência na matemática de Deus. Existe livramento. E o Senhor está aqui nesta noite para falar para você que existe livramento de Deus no meio da sua casa, no meio da sua família. Enquanto você está aqui neste culto, o Senhor está visitando a sua casa, o Senhor está visitando a sua parentela. Você não entendeu? Enquanto você está aqui neste culto, o Senhor está visitando aquela pessoa que está bem longe, aonde você não pode alcançar, mas você tem orado em favor dela. Quando eu entrei aqui nesta porta, o Senhor me fazia entender acerca desta frase, que pessoas que estão neste culto têm orado por pessoas que ela não pode alcançar. Ei, você não pode alcançar fisicamente, mas as tuas orações chegaram diante de Deus, e o Senhor manda falar para você nesta noite que Ele está livrando aquela pessoa que está bem distante de você, porque você está orando. Então, grandes livramentos o Senhor tem na casa, grandes livramentos o Senhor tem na família, grandes livramentos o Senhor tem no meio da nossa parentela. Por quê? Porque Ele é o Senhor Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que palavra linda, palavra forte ao meu e ao teu coração. Eu quero frisar o versículo 11 que diz assim: porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito. Porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito.
É a respeito teu que o Senhor está dizendo aqui nesta noite. O Senhor envia anjos. Salmos 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que os temem e os livra de todo mal. Salmos 124 nos diz que assim como o pássaro escapa do laço do passarinheiro, a nossa alma também escapa. Nós escapamos. O Senhor nos dá vitória e o nome do Senhor é glorificado. Eu quero falar nesta noite acerca de um anjo que, por amor a um homem, a uma nação, o Senhor mandou-lhe na terra e feriu e matou 185 mil soldados assírios. Em 1 Reis, capítulo 18, vai nos falar acerca deste rei. E quem é esse rei? Este rei tem por nome Ezequias. E quem é Ezequias? O homem que Deus levantou como rei em Judá, para poder fazer a diferença. A história nos diz que o seu pai fazia o que não agradara a Deus. Mas não é porque o meu pai não agrada a Deus que eu também não vou agradar a Deus. Não é porque alguém na minha família não agrada a Deus que eu não vou agradar a Deus. O Senhor está dizendo aqui nesta noite que você é uma peça muito importante nesta geração, que no meio da sua casa, que no meio da sua família, pessoas que não agradam a Deus, o Senhor está dizendo para mim neste exato momento, para falar para você que você é alguém que agrada a Ele, e por amor a você, toda a sua casa vai ser alcançada pelo amor da salvação. Ei, o Senhor manda falar para você nesta noite que a alegria da salvação vai entrar naquele coração duro, que a alegria da salvação vai despedaçar aonde você pensa que ninguém pode chegar. Ei, meu Deus, me manda falar nesta noite que a mão do Senhor está indo em teu favor, que a voz de Deus está ecoando como voz forte e vai entrar naquela alma e vai transformar, e você vai dizer: meu Deus, como o Senhor é bom. É porque você está servindo a Ele, e quem serve a Deus com o coração reto, quem serve a Deus com a alma, aleluia, limpa diante dEle, Ele se encarrega de fazer o resto. É bem verdade que Mateus vai dizer que nós devemos buscar o reino dos céus e a tua justiça. Quando nós buscamos a Deus, quando nós priorizamos o reino dos céus, o Senhor, Ele prioriza em guardar tudo aquilo que nós temos. Você é testemunha disso, porque enquanto você está adorando ao Senhor, o Senhor está te guardando na escola, o Senhor está guardando os seus filhos na escola, o Senhor está guardando a sua filha, seu filho na faculdade, no trabalho. O pastor falou aqui nesta noite que pessoas estão atacando igreja. Sim, pode tentar, pode até atacar as igrejas, mas o Deus que nós servimos, Ele tem guardado a nossa alma, tem guardado a nossa vida. Ei, você é menina dos olhos de Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode tocar em você e sair vivo para contar história. Ei, você é alguém que Deus chamou na terra, não para ficar sentado em um banco como este, mas você é uma atalaia, e Deus te escolheu, e Deus escolheu você para ser a diferença nesta geração. Segundo as Reis, capítulo 18, vai dizer assim no versículo de número 3: seguindo o exemplo de seu pai, do seu antepassado, rei Davi, Ezequias fez tudo aquilo que agradava a Deus, o Senhor. Destruiu, escute-me, destruiu os lugares pagãos de adoração, quebrou colunas dos deuses de Baal e derrubou o poste da deusa Asera. Também fez em pedaços a cobra de bronze que Moisés havia feito e que era chamada de Neustã,
Até aquela época o povo de Israel queimava incenso em honra dela. Sabe o que acontece, irmãos? Enquanto houver profeta na casa, enquanto houver homem de Deus na face da terra, haverá quem proclame o reino dos céus. Enquanto Ezequias não tinha sido levantado como rei em Judá, o povo estava adorando em lugares altos. O povo estava adorando a deuses estranhos. Mas Deus agora levanta um rei para poder fazer a diferença. Deus não levanta qualquer um na sua obra. Deus estava vendo que o povo estava adorando deuses estranhos, e tudo aquilo estava entristecendo o coração de Deus. Mas Deus agora levanta alguém para poder governar o povo, não como o seu pai, que fazia tudo que não agradava a Deus, mas Deus colocou no coração do rei Ezequias um amor pela sua obra. O texto vai dizer, eu acabei de falar aqui nesta noite, que Ezequias, ele restaura o templo, ele arruma o que está bagunçado, e o povo agora começa a adorar a Deus, segundo aquilo que Deus estava querendo receber do seu povo. Mas não pense você que se você está fazendo a obra de Deus com muito zelo, com muito amor, vai ficar por aí não. Levanta-se na terra um homem chamado Senaqueribe. E quem é Senaqueribe? Senaqueribe aqui, ele é o rei de uma grande nação. Ele é o rei da Síria. Naquela época, a Síria era a maior potência que governava. E o rei da Síria tentou colocar medo em Ezequias, dizendo, olha Ezequias, eu já conquistei as 10 tribos de Israel, mas o meu maior desejo é conquistar a tribo de Judá. O meu maior desejo aqui é conquistar a terra de Judá. Por quê? Porque ele sabia que aquele rei que estava ali não era como os outros. Os outros, quando via aquele grande exército vindo de encontro ao povo, eles temiam, eles logo se entregavam. Mas Ezequias não. Ezequias sabia em quem ele confiava. Ezequias sabia em quem estava depositada a sua confiança. E eu pergunto a você nesta noite, meu querido e amigo irmão, em quem é que está depositado a tua confiança? A tua confiança está depositada no governo terrestre. Sinto muito em te falar, se a tua confiança estiver depositada no governo desta terra, no prefeito desta cidade, você vai ser frustrado, você vai ser desanimado, você vai ficar com a sua cabeça baixa. Mas escute-me aqui nesta noite, se a tua confiança estiver ligada em Deus, se o Deus que você serve realmente é o mesmo Deus, o Deus dos nossos pais antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, se o mesmo Deus é o que você serve, se a tua confiança está ligada nele, então você pode ter certeza que haverá mais do que livramento, haverá bênção, haverá porta aberta, haverá milagre, haverá cura. Você não entendeu não? Ei, ele está aqui nesta casa, o rei chegou aqui para poder falar para você que ele vai entregar na sua mão. Ah, Deus, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. O rei Ezequias sentiu-se uma grande tristeza. Segundo as Reis, no capítulo 18, do versículo 14 ao versículo 46, vai nos dizer que aquele rei assírio, ele falou para Ezequias que ia tomar por posse. Então Ezequias sentiu no coração um desejo de entregar os utensílios de ouro para aquele rei, de entregar toda a prata para o rei. Ele entregou,
Mas nem mesmo assim aquele rei ficou satisfeito, porque o desejo dele era que destruísse aquela cidade. Mas aquele rei não sabia que Ezequias não era como aquele rei que passou antes dele. Ezequias era alguém diferente. O rei Senaqueribe estava pensando que com seu grande exército, mais de 185 mil homens valentes, homens de guerra, homens maldosos. A história diz, irmãos, que aonde aquele exército chegava, eles destruíam tudo pela frente, não tinha dó nem piedade, matava criança, matava mulheres, matava, destruía tudo. Mas o rei, ele se enganou, achando que tudo seria da mesma maneira. Deixe-me ler com você aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor. Aqui em Isaías, no capítulo de número 37, eu escrevi aqui para poder ler para a igreja nesta noite. O rei da Síria faz uma ameaça para o rei Ezequias. Isaías 37, versículo 10 em diante, diz assim, ó. A carta dizia assim: o seu Deus, a quem você confia, lhe disse que Jerusalém não vai cair nas minhas mãos, mas não deixe que ele te engane. Eita Jesus! Você já ouviu falar daquilo que um rei assírio faz com qualquer país que ele resolve destruir? Por acaso você pensa que pode escapar? Os meus antepassados destruíram todas as cidades, e vai citar aqui os nomes da cidade. Quando aquele rei lança esta carta para o rei Ezequias, o rei Ezequias, como homem, ele ficou com medo. Como ser humano que ele temeu, porque ele sabia da história daquele rei assírio, porque por aonde ele passava, ele destruía, porque por aonde aquele rei passava, com seu exército, ele destruía, ele deixava tudo em destruição. E o que é que o rei Ezequias vai fazer? O rei Ezequias vai orar a Deus. Sabe, irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração é que muitas pessoas estão deixando de entregar diante do altar do Senhor as perguntas, e estão perguntando por aí. Muitas pessoas estão confiando no braço do homem, estão confiando no braço do amigo, entre aspas, mas estão esquecendo de fazer como o rei Ezequias fez. O rei Ezequias, quando pegou aquela carta, ele levou diante do altar do Senhor e começou a orar ao Senhor. Escute aqui qual foi a oração do rei Ezequias no versículo 16. Ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que está sentado em seu trono e que fica acima do querubins, só Tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criaste os céus e a terra. Ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a Ti, ó Deus vivo. Meus irmãos, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não se levante contra o homem de Deus. Não se levante contra a mulher de Deus. Não se levante contra alguém que Deus colocou na frente da obra, por menor que seja o cargo. Não se levante. Escute um conselho de Deus aqui nesta noite. Não se levante contra alguém que Deus colocou na frente da sua obra. Não importa qual é o departamento, não se levante. Você vai ouvir daqui a pouco o que é que aconteceu com um rei soberbo, um rei que achou que o seu poder, que a sua posição poderia amedrontar, poderia ameaçar o Senhor Deus vivo. Ele se enganou. Olha só qual foi a resposta de Deus para o profeta, versículo 21. O Senhor usando o profeta Isaías, porque o rei Ezequias era contemporâneo. Quando o rei Ezequias estava governando Judá, havia na época profetas, e entre eles o profeta Isaías. Deus agora dá uma palavra ao profeta Isaías, e o profeta vai dizer diretamente ao coração do rei.
versículo 21 do mesmo capítulo 37 de Isaías. Então Isaías mandou uma mensagem para o rei Ezequias, que nela dizia a resposta acerca da sua oração sobre o rei. O Senhor Deus de Israel tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém ria caçoa de você, Senaqueribe, a quem você pensa que ofendeu e insultou, de quem você zombou. Você fez tudo isso contra mim, o Santo de Israel. Você me mandou os seus oficiais para que gamarem, e que os seus muitos carros de guerra. Você conquistou a mais altas montanhas do Líbano. Você se gabou de ter cortado os mais altos cedros e os melhores cipres, de ter chegado até os lugares mais distantes das florestas. Senaqueribe, ele estava contando uma grande vantagem, porque ele estava entendendo que o seu governo, que a sua força poderia ir contra o Deus de Israel. Ele se enganou, mas o Senhor falou assim para o profeta no versículo 33, portanto assim diz o Senhor a respeito da oração ao rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, e não atirará uma só flecha contra ela, e nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade, e não serão construídas rampas de ataque ao redor desta cidade. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho, meu Deus, isto aqui é forte. O rei da Assíria vai voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, de ter encontrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei esta cidade, por causa da minha honra e por causa da promessa que eu fiz ao meu servo Davi. Eu, Senhor, falei. Quantos creem nesta profecia nesta noite? A mesma profecia o Senhor está liberando para esta igreja aqui nesta noite. Ei, quem se levantou contra você, o Senhor está dizendo através desta mesma palavra que ele vai cair por terra, e você vai crer, você vai contemplar a mão de Deus agindo em teu favor. Olha só, irmãos, enquanto por lá de fora de Israel, de Jerusalém, se formou uma grande multidão, um grande exército, com mais de 185 mil soldados, porque a ordem era que eles invadissem aquela cidade, saqueasse tudo, matasse todo mundo. Mas naquela mesma noite, no versículo 36 diz assim, naquela mesma noite, então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185 mil soldados. De manhã, os que sobraram viram os corpos dos mortos. Aí então o rei Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, voltou para a sua cidade em Nínive. Mas escute só aqui o resultado da afronta. Quem afronta a Deus não vive para contar história. Versículo 38 para terminar. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus, em Nisroque, os seus 2 filhos o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E então seu 3º filho reinou em seu lugar. Sabe o que é isto? Sabe o que eu entendo com isto? Que livramento de Deus não importa a quantidade. Livramento de Deus pode ser para 185 mil soldados cair por terra. Livramento de Deus pode ser para um soldado cair por terra. Mas o maior livramento de Deus nesta noite é livrar a sua casa, é livrar a sua família. Ei, Satanás está pensando que vai destruir a sua casa, que vai bagunçar, mas não vai bagunçar não, porque é o mesmo Deus que mandou
teu anjo para poder livrar aquele rei, livrar a tua cidade. O mesmo Deus, Ele manda o teu anjo em favor da sua casa, em favor da sua vida. O mesmo Deus que livrou a Israel está me fazendo entender aqui nesta noite que está livrando. Quantos recebem esta palavra profética? Recebe aí, irmão, o livramento para a sua casa. Recebe aí o livramento no meio da sua parentela. Recebe aí o livramento. Você vai ouvir, porque vão te contar. Ah, irmão, aquela mesma noite o Senhor me livrou. Você vai ver, você vai entender, porque a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus está sobre a tua vida. Recebe, recebe, recebe o livramento do Senhor na tua vida. Rabanduionde rebanai. Aleluia. Deus ainda guarda, Deus ainda protege. Pode ficar doente, Deus vai lá e tira as feridas. O rei Ezequias adoeceu, mas Deus mandou o profeta na casa dele para falar para ele: Isaías, fale com meu servo Ezequias, que ele vai morrer e não vai viver. Quando o rei vai orar diante do Senhor, o profeta recebe a palavra de Deus. E dura palavra era aquela, irmãos. Quando o rei, ele recebe a visita do profeta, o profeta vai dizer: olha, rei, prepare alguém para ficar no teu lugar, porque você vai morrer e não vai viver. Dura palavra, né? Mas o rei Ezequias, naquela mesma hora, quando Isaías vira as costas e vai saindo, ele vai dobrar a sua cabeça, ele vai conversar com Deus e vai chorar abundantemente e vai dizer: ó Senhor Deus, lembra-te de que eu andei fielmente em teus caminhos. Lembra, Senhor Deus, que eu fiz a tua obra. Lembra, Senhor Deus, que eu fui fiel. Lembra, Senhor Deus, de que eu guardei, eu arrumei os altares. Lembra, Senhor Deus. O Senhor ouviu a oração de Ezequias, e antes que o profeta saísse até o portão, ele volta, e a ordem foi que ele ia viver mais 15 anos, e que o sinal era que o relógio de Acaz ia retroceder 10 graus. Sabe o que eu entendo com isso, irmãos? Você é alguém que Deus escolheu na terra, não é? Você é alguém segundo o coração de Deus, e é verdade. Você pode até adoecer, você pode até ficar doente, acamado, mas o Senhor te livra da morte. O Senhor te livra da enfermidade, porque tem enfermidade, irmão, que é para a morte, mas tem enfermidade que é para glorificar o nome de Jesus. O rei Ezequias ficou doente, mas o propósito era para que o nome do Senhor fosse glorificado e fosse anunciado de geração a geração, até chegar a nossa geração. E a mesma oração em que Deus atendeu do profeta, o Senhor também atende a oração da criança. O Senhor atende a oração do jovem. O Senhor atende a oração do homem, da mulher. Não importa se o teu coração é sincero diante dele, ele escuta as tuas palavras. Se teu coração é sincero e reto diante dele, ele escuta o teu clamor. Louvado seja Deus.